Depois daquela visita na nova prisão, quando o Gabriel me confirmou que a sua audiência para a liberdade condicional estava a poucos meses de distância, os dias que se seguiram tornaram-se infinitos, mas ao mesmo tempo carregados de um novo tipo de esperança. Já não era a espera abstrata da minha própria condenação ou a incerteza de o voltar a ver depois do motim. Agora era uma contagem decrescente e palpável, um futuro possível que começava a tomar forma na minha mente, um futuro que eu partilhava com ele. Cá fora eu sentia a urgência de preparar o nosso ninho, um espaço seguro onde pudéssemos recomeçar longe das sombras do passado. Arranjei um trabalho mais estável numa oficina de carpintaria, um ofício honesto que me dava alguma segurança e me permitia poupar algum dinheiro. Aluguei um pequeno apartamento num bairro tranquilo, modesto, mas limpo, com janelas que davam para um parque. Era humilde, mas para mim representava uma mansão, o primeiro tijolo da nossa liberdade conjunta. Sempre que voltava para casa depois do trabalho, gostava de me sentar no chão da sala vazia e imaginar o Gabriel ali comigo, a ler, a conversar ou simplesmente a existir sem muros pelo meio. A ideia da sua presença enchia aquele espaço vazio com o calor que eu tanto ansiava. A nossa comunicação continuou a ser o nosso salva-vidas. As cartas demoravam dias a chegar carregadas com o peso do sistema, mas eram tesouros que eu lia e relia a tentar decifrar cada nuance da sua caligrafia. Ele contava-me os detalhes da sua vida lá dentro, o trabalho na oficina de soldadura, as tensões com outros reclusos, os pequenos triunfos diários, como conseguir um bom livro ou um bocado de pátio sem problemas. Ele soava cauteloso, quase resignado a uma possível desilusão, como que a proteger-se. Mas eu lia nas entrelinhas o seu imenso desejo, a forma como se agarrava à ideia de um futuro juntos. Ele confessava que as minhas cartas eram a sua âncora que adormecia a pensar nas minhas palavras, no cheiro da minha roupa. Eu enviava-lhe uma peça de roupa velha nos pacotes permitidos, só para que ele pudesse sentir um pouco de mim. Eu mandava-lhe fotos que tirava com o telemóvel velho da minha mãe, o mar ao longe, as árvores do parque, a florir pequenos detalhes da vida cá fora, que para ele eram um universo de possibilidades. A tensão aumentou à medida que a data da audiência se aproximava. O medo de que algo corresse mal, uma palavra dita no momento errado, uma decisão burocrática fria, tornou-se um nó constante no meu estômago que me tirava a fome e o sono. A minha mãe, que percebia o meu nervosismo, tentava acalmar-me, mas a prisão ensina-nos que a esperança é um luxo frágil. O dia da audiência chegou. Era uma terça-feira, eu estava na oficina a lixar uma mesa, mas a minha cabeça estava a centenas de quilômetros de distância naquela sala fria onde uns desconhecidos iriam decidir o nosso futuro. As horas arrastavam-se. Comecei a perder a esperança de ter notícias naquele dia. E se dissessem que não, e se um qualquer incidente antigo, um relatório negativo o tivesse arruinado tudo? Saí do trabalho ao anoitecer exausto. Ao chegar à minha rua, vi a minha mãe sentada num banco em frente ao meu prédio. O meu estômago deu uma volta. O pânico foi tão forte que quase me deixou sem ar. Corri até ela. Mãe, que se passa, tiveste notícias? Ela olhou para mim, os olhos a brilhar de lágrimas, mas com um sorriso trêmulo nos lábios. Entregou-me um pequeno papel amarrotado. Era uma nota do advogado dele, o mesmo que me tinha trazido a primeira carta. Breve, direta, oficial. Audiência de Gabriel. Decisão concedida. Data de libertação estimada 2 semanas. Li as palavras uma e outra vez, incapaz de acreditar. Concedida? A palavra ressoou na minha cabeça como um sino de liberdade. Ele ia sair. Em 2 semanas, o Gabriel estaria livre. Abracei a minha mãe com toda a minha força a chorar e a rir ao mesmo tempo, uma libertação de meses de tensão acumulada. Tínhamos conseguido. As 2 semanas seguintes passaram numa azáfama febril. Fui comprar-lhe roupa nova, simples, mas decente. Roupa de homem livre. Preparei o apartamento, limpei-o a fundo, enchi o frigorífico, comprei umas plantas para dar cor e vida ao espaço. Cada pequeno detalhe era um ato de amor, um passo na construção do nosso lar. O dia da sua libertação amanheceu claro e fresco. Levantei-me antes do sol com o estômago às voltas.
Vesti-me com cuidado, escolhi uma camisa de cor clara que ele tinha gostado numa foto. Fiz a viagem de autocarro até a prisão e esperei junto à porta principal, o mesmo sítio onde eu tinha respirado o ar da liberdade pela primeira vez. E então vi-o. Atravessou a porta sozinho com a sua mochila velha ao ombro. Livre. Trazia a roupa que eu lhe tinha comprado. Estava mais magro, mas os seus olhos procuravam os meus. Por um instante, o mundo parou. Corri para ele e abraçamo-nos ali a dissolver anos de grades, medos e solidão. Enterrei o rosto no seu pescoço a respirar o seu cheiro, o mesmo sabão barato da prisão, mas agora misturado com o aroma da liberdade. Livres, sussurrou ele com a voz a tremer. Livres, confirmei eu. E ali no limiar da nossa nova vida beijamo-nos. Um beijo carregado de anos de espera, de promessas sussurradas, na penumbra, um juramento silencioso de futuro. O nosso primeiro dia juntos foi uma dança delicada de adaptação. Para ele tudo era novo, o barulho da cidade, as cores, a velocidade do mundo. A mão dele procurava a minha instintivamente como uma âncora. Falamos de coisas simples, como o sabor da comida caseira ou a suavidade de lençóis limpos, e tudo parecia profundo e cheio de significado. Naquela noite não dormimos muito, ficamos a conversar em sussurros, a sentir a presença um do outro sem pressa, a desfrutar da certeza de que o tempo agora era nosso. Mas a euforia dos primeiros dias deu lugar à dura realidade. O mundo cá fora não era tão indulgente. O maior desafio foi encontrar trabalho para o Gabriel. O seu historial era um muro. As portas fechavam-se uma após a outra. A frustração e a desesperança que ele tanto lutou para afastar lá dentro ameaçavam voltar com mais força cá fora. Eu fazia horas extras na carpintaria, fazia biscates, qualquer coisa para mantermos o nosso pequeno lar, mas via a preocupação nos olhos dele, o seu orgulho ferido. Um dia cruzamo-nos com um antigo conhecido dele, um tipo com má fama que fez um comentário depreciativo. O incidente foi breve, mas deixou um rasto de inquietação, a sensação de que o nosso passado nos seguiria sempre. O Gabriel ficou tenso, a velha hostilidade da prisão a transparecer na sua postura. A minha mãe ligou preocupada a perguntar se era seguro e as suas palavras, embora bem intencionadas, doeram. A pressão acumulava-se. A certa altura, o Gabriel voltou a fechar-se e eu temia que a tentação de voltar ao que conhecia, mesmo sendo perigoso, o levasse de novo para longe de mim. Estávamos no limite. O dinheiro escasseava. Foi então que a rotina de rejeição se quebrou. Uma chamada de uma pequena oficina de soldadura nos arredores da cidade. Queriam que ele fosse fazer um teste no dia seguinte. A esperança voltou a brilhar nos olhos dele com uma intensidade que eu não via desde que ele saiu. Esperei em casa com a ansiedade a consumir-me. Ele voltou ao anoitecer, o rosto uma máscara inexpressiva. O meu coração encolheu-se à espera do pior. E então, perguntei com a voz a tremer. Ele sentou-se cansado. Fiz o teste, disse ele com a voz baixa. O dono, um homem mais velho, viu que eu tenho jeito para soldar. Disse que eu tinha boa mão. Uma pequena chama acendeu-se dentro de mim. E o que é que aconteceu? E então ele perguntou-me pelo meu historial. A sua voz quebrou o olhar fixo nas suas próprias mãos. Eu disse-lhe a verdade, como combinamos. Que cumpri a minha pena, que quero recomeçar, que tenho alguém. A ti, que confia em mim. Ele fez uma pausa longa. Ele olhou para mim. E a expressão dele mudou. Disse que lamentava, mas que não podia arriscar, por causa dos clientes da reputação, que contratar alguém assim lhe poderia trazer problemas. A esperança desfez-se, deixando-nos de novo na escuridão. O seu olhar, quando encontrou o meu, estava cheio da mesma desesperança que eu conhecia tão bem. Eles não nos querem, Álvaro, disse ele com a voz rouca de amargura. O mundo cá fora é só outra prisão maior, sim, com muros invisíveis, mas da qual é igualmente difícil escapar quando se tem a marca. A força do seu desânimo atingiu-me em cheio. Era o nosso ponto mais baixo desde a sua libertação. Mas ao ver o seu rosto, a sua dor, soube com uma certeza que vinha do fundo da alma que não nos podíamos render. Tínhamos lutado demasiado. Sentei-me ao seu lado e peguei-lhe na mão.
Não, Gabriel, disse eu com a voz a tremer, mas cheia de uma determinação que nascia do nosso amor. Eles ainda não nos querem, mas nós vamos encontrar o nosso lugar. Juntos. Vai custar mais, sim. Vão julgar-nos, sim. As portas vão fechar-se, sim. Mas tu já não estás a enfrentar isto sozinho. Nós temos isto. Ele olhou para mim e lentamente, muito lentamente, a mesma pequena faísca que eu vi no pátio da prisão voltou a acender-se nos seus olhos. Era a faísca da resiliência, da luta do amor que se forjou no inferno e que agora tinha de provar a sua força cá fora. O caminho não seria fácil, nós sabíamo-lo, mas já tínhamos atravessado o limiar. Agora era continuar a caminhar passo a passo, de mãos dadas em direção a esse futuro incerto, mas nosso. Naquela altura, em 1985, ser um tipo como eu era um desafio do caraças. Chegar a Lisboa vindo de uma cidadezinha do interior foi como aterrar noutro planeta. Um planeta fascinante, pá, e isso era verdade. A cidade vibrava com uma energia que parecia quase elétrica. As ruas do bairro Alto eram um turbilhão de cabelos pintados, casacos de cabedal e uma banda sonora constante de Rui Veloso e chutos em pontapés que escapava dos bares. Eu era o Tiago. Tinha acabado de fazer 19 anos e trazia comigo a ingenuidade de quem vem de um sítio lá para as beiras onde a vida era previsível, o colégio, a casa, a missa ao domingo e a pressão sufocante para ser um homem de proveito. Tinha dito aos meus pais que vinha para Lisboa estudar arquitetura, mas para ser sincero, o que eu procurava mesmo era liberdade. Uma liberdade que na minha terra eu só podia sonhar. A ideia de que eu gostava de rapazes era para os meus pais algo tão remoto como eu querer ser astronauta. E na verdade para mim também era quase a mesma coisa. Quase. Porque já há algum tempo que uma espécie de névoa se tinha instalado dentro de mim, um desejo confuso que não encaixava no que se esperava que eu sentisse. Em Lisboa, essa névoa começou a dissipar-se. Os bares do bairro Alto eram templos bem de uma liberdade que me assustava e me atraía em partes iguais. Eu sentia-me um peixe fora de água a observar mais do que a participar, mas algo naquele ambiente chamava por mim. A malta dançava sem se preocupar, beijava-se sem disfarçar, vivia sem medo. Foi numa dessas noites num bar manhoso e cheio de fumo, na Travessa da Queimada, enquanto tocava o Chico Fininho que o vi. Estava encostado ao balcão com uma camisa de seda desabotoada até o peito a mostrar um medalhão de prata que lhe caía sobre o peito com pelos. Tinha o cabelo castanho com umas madeixas mais claras que lhe davam um toque selvagem e uns olhos verdes que pareciam ver para além do óbvio. Ria-se com um amigo e a risada fazia-lhe umas rugas nos cantos dos olhos. Ele não era o típico Beto da Movida, tinha um ar boêmio, quase de artista, com uma segurança que me hipnotizou. Fogo, não sei quanto tempo fiquei a olhar para ele completamente absorto. Senti um baque no estômago, um calor que me subiu pela nuca. Era uma sensação nova, intensa e ao mesmo tempo aterradora. De repente ele levantou o olhar e os nossos olhos encontraram-se. As minhas bochechas devem ter ficado a arder. Devo ter parecido um miúdo assustado, mas ele não desviou o olhar. Dedicou-me um sorriso lento, enigmático, que me desarmou por completo. O meu coração começou a bater tão forte que pensei que me ia sair pelo peito. Ele acenou levemente com a cabeça, como que a convidar-me a aproximar. E eu, contra todas as minhas probabilidades, dei um passo. E depois outro. As minhas pernas moviam-se sozinhas. Primeira vez por aqui. A voz dele era grave, com um ligeiro sotaque que não consegui identificar logo, mas que lhe dava um encanto especial. Cheirava a tabaco, a álcool e a um perfume doce e com especiarias que me pareceu embriagador. Sim, bem já cá vim uma vez, mas... Balbuciei a sentir-me um idiota. Ele sorriu outra vez, uma daquelas gargalhadas que chegava aos olhos. Calma, miúdo, não há exame de entrada. Estendeu-me a mão. A sua pele era quente e suave. Chamo-me Miguel. Tiago, consegui dizer. Falamos durante horas. Ou melhor, ele falou e eu ouvi-o fascinado. O Miguel era mais velho, tinha 24 anos e parecia já ter vivido 1000 vidas.
Era músico, tocava guitarra numa banda que, segundo ele, ia conquistar o mundo. Falou-me dos seus sonhos, das suas frustrações, da movida, como uma válvula de escape para uma juventude que vinha da ditadura e que precisava de gritar. Não me julgou, não me perguntou o que é que um rapaz como eu, com ar de menino de couro, fazia num sítio daqueles. Simplesmente ouviu-me e eu, pela primeira vez, senti-me visto. Não falamos de mulheres nem de homens, só da vida, da música, da arte de Lisboa. Mas cada vez que os nossos olhos se cruzavam, eu sentia aquela eletricidade outra vez. Era como se uma parte de mim que tinha estado a dormir ou trancada de repente acordasse e gritasse o nome dele. A noite foi se aprofundando. O bar começou a esvaziar-se. O Miguel ofereceu-se para me acompanhar à casa. Eu vivia numa pensão barata ali perto. O caminho foi silencioso, apenas com o som dos nossos passos e o eco longínquo da música. A tensão entre nós era quase palpável. Quando chegamos ao portal da minha pensão, eu parei. Ele também. A luz amarela de um candeeiro iluminava-lhe o rosto, realçando-lhe os olhos verdes. Senti um impulso incontrolável de lhe tocar, de ficar ali para sempre. Pá, curti mesmo de estar contigo, Tiago, disse o Miguel. E a sua voz era agora mais suave, quase um sussurro. Eu também. Consegui respirar. Ele aproximou-se mais um passo. Eu podia sentir o calor do seu corpo, o aroma do seu perfume. O meu coração voltou a descontrolar-se. Ele olhou-me nos olhos com uma intensidade que me fez tremer e depois, sem mais, inclinou-se e beijou-me. Foi um beijo tímido, ao princípio experimental, um roçar de lábios que me queimou a alma. A sua mão pousou na minha bochecha, o seu polegar a acariciar-me a pele. Fechei os olhos a sentir a vertigem. Era o primeiro beijo que eu dava na minha vida e era com um homem como o Miguel. E soube tão bem para melhor do que alguma vez tinha imaginado. Quando ele se afastou, faltou-me o ar. Ele olhou-me com uma expressão indecifrável, uma mistura de desejo e ternura. Amanhã, queres ver-me de novo? Perguntou. Assenti com a cabeça, incapaz de articular uma única palavra. Espero por ti na Praça das Flores, ao pé do quiosque às 5. Pode ser? Sim, foi o que consegui dizer. Ele dedicou-me um último sorriso, deu meia volta e afastou-se pela rua, perdendo-se na penumbra. Fiquei ali parado, encostado à fachada fria da pensão, com o beijo do Miguel ainda nos meus lábios e o mundo a girar à minha volta. A névoa tinha se dissipado por completo, revelando algo que eu nunca me tinha atrevido a nomear, mas que agora se erguia nítido e brilhante no meu coração desejo. E não só desejo, mas amor. Os dias que se seguiram foram uma montanha russa de emoções. Eu via o Miguel quase todos os dias. Passeávamos pelo Jardim da Estrela, perdíamos-nos nas livrarias de alfarrabistas, íamos a concertos em caves úmidas. Ele ensinou-me a ouvir a música de outra maneira, a ver a poesia nos grafites das paredes e, acima de tudo, ensinou-me a não ter medo. Com ele, pela primeira vez, eu sentia que podia ser eu mesmo. Contei-lhe os meus medos, as minhas dúvidas, a pressão da minha família. Ele ouviu-me sem me julgar, apenas com uma compreensão infinita nos seus olhos verdes. Mas a realidade fora da nossa bolha lisboeta continuava a ser implacável. As notícias na televisão falavam de uma nova doença, o cancro gay, um vírus misterioso que começava a espalhar-se. A desinformação e o medo alimentavam o ódio. Os meus pais ligavam todas as semanas a perguntar pelos estudos e se eu já tinha conhecido alguma rapariga maja. A mentira tornava-se cada vez mais pesada. Um dia, enquanto passeávamos pela Feira da Ladra, o Miguel ficou sério. Tiago, disse ele, sabes que isto, o que nós temos, não é algo que as pessoas entendam facilmente. Assenti com um nó no estômago. Sabia onde ele queria chegar. Os meus pais, eles não sabem. Ninguém sabe. Confessei, sentindo a vergonha a subir-me pela garganta. Ele pegou-me na mão com força. E não tens de lhes dizer se não quiseres. Mas eu não quero viver na escuridão. Estou cansado de me esconder. A sua voz era firme, mas os seus olhos refletiam uma profunda tristeza. Não te peço que faças nada que não queiras. Só quero que saibas que estou aqui contigo. A sua honestidade comoveu-me. Ele, com a sua coragem e o seu fogo, era a minha âncora neste mar de confusão.
Eu queria aquela mesma liberdade, mas o medo era um muro alto e a imagem da desilusão no rosto dos meus pais paralisava-me. Então, o que fazemos? Perguntei com a voz embargada. Isto acaba. Ele suspirou, um suspiro profundo que parecia carregar o peso do mundo. Não quero que acabe, mas também não te posso pedir para viveres uma mentira. Não é justo para ti nem para mim. Ficamos em silêncio no meio da confusão da feira. Eu queria dizer-lhe que ficava que enfrentava tudo por ele, mas não consegui. A única coisa que consegui fazer foi apertar-lhe a mão com mais força, um gesto que eu esperava dissesse tudo aquilo que as minhas palavras cobardes não se atreviam a pronunciar.